que ela quer ir. Pra onde eu vou se depois de amanhã ela não vai tá aqui? E se ela vai, que vai levando um pedaço de mim. Leve o mais leve, descontraído, que seja assim. Fala galera, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Além da Pauta. Eu sou Bernardo Jung. E eu sou Júlia Bahia. E esse podcast é produzido por alunos de Rádio, TV, Internet e Audiovisual do primeiro semestre aqui da Fapcom. Mas antes de começar o nosso podcast e apresentarmos o nosso convidado, vamos falar do nosso patrocinador, que é o Jung Poke Sushi, o seu restaurante de comida japonesa da Zona Norte. E para estrear o nosso podcast, a gente trouxe um convidado super especial, que é ator e dublador, Theo Salomão. Ele que já fez várias novelas e até desenhos infantis. Bem-vindo, Theo. Oi, gente, muito prazer. Me chamo Theo Salomão, sou ator e dublador. E muito obrigado por me chamarem para ser o primeiro convidado do podcast de vocês. A gente que agradece. Uma honra. Então, Theo, começando as perguntas, eu queria saber... A gente sabe que o seu último trabalho grande, assim, que teve grande relevância no cinema, foi Turma da Mônica Jovem, que você interpretou o Cascão. Mas eu queria saber lá do começo, de como foi a sua carreira do início, assim, de como que você começou a entrar na arte, como que você decidiu trabalhar com isso. Então, eu comecei dos meus 9 anos. Eu tô nisso desde meus 9 anos porque, né, nessa época eu fazia psicóloga, eu enfim, tenho TDAH e naquela época, ninguém muito sabia o que era isso. Aí a psicóloga falou que era para entrar numa atividade que me fizesse gastar energia e ela indicou o teatro. Então eu comecei no teatro, não porque era uma coisa que eu queria, mas como uma terapia. Tipo, eu vou começar teatro, gastar minha energia ali e já era. Só que eu fui pegando gosto pela coisa, e dentro da escola de teatro tinha uma matéria que era de rádio e TV também, que era de TV. Então a gente fazia cenas e tudo mais. E aí a minha professora chegou na minha mãe e falou, olha, tem futuro ali, tem um talento, se ele estudar mais, bota ele numa agência. Botou numa agência, fiz um teste, o primeiro teste que eu fiz, que foi de comercial do Habib's. Esse foi o meu primeiro teste da vida, assim. Eu lembro que eu fiquei lá umas 4 horas esperando pra fazer o teste, porque era muita gente. E nesse primeiro teste eu passei. E aí acho que eu fui pegando um gosto pela coisa. E fui. Assim, não parei mais. E aí começou a aparecer outros trabalhos? E começou a aparecer outros trabalhos. Aí de comercial foi pra curtas, aí de curtas foi pra filme foi novela. Aí meio que só foi aumentando a coisa e eu fui indo. Então tô desde os meus 9 anos, aí eu acho que eu tô 11 anos mais ou menos, 11, 12 anos nessa carreira. E então é uma coisa que é minha vida, né? Tipo assim, não tenho como ir pra outro lugar. E qual foi o trabalho que você mais gostou de fazer, assim, até agora? Eu acho que tem 2, assim, que foi Escola de Gênios, que é uma série da Globo, de infantil, que passava no Globo, na verdade. Que eu gostei dessa porque era com muita gente da nossa idade. Então, acho que eu tinha uns 14 anos, por aí. E eram 8 pessoas, né? Com 14 anos também. Então era uma bagunça, era diversão e tudo mais. Foi meu primeiro projeto grande, assim. E Turma da Mônica Jovem, obviamente, eu não podia deixar de passar, que acho que é o meu top 1. Mas acho que esses 2 me marcaram no quesito de profissional e pessoal, assim. Carreira consolidadíssima, meus amores. Falando em Turma da Mônica Jovem, já que você, né, já falou sobre isso, como foi gravar a Turma da Mônica Jovem, depois, né, ver no cinema, assim, uma coisa meio doida, né? Então, foi muito louco, porque Turma da Mônica não é uma coisa que é inventada para um filme, não é só tá naquele filme, né? Turma da Mônica tá nas nossas vidas, tá na sua, tá na vida de todo mundo aqui, porque Turma da Mônica é Turma da Mônica. Todo mundo foi alfabetizado com Turma da Mônica, eu fui alfabetizado com Turma da Mônica. Dos mais velhos até os mais novos conhecem Turma da Mônica. Então, fazer o Cascão, que é um personagem icônico, que não é um personagem criado pro filme, que já é um personagem que existe há anos, é loucura. Então, eu fiquei bastante pressionado nesse ponto de, tipo, putz, mano, o Cascão, né? Não é qualquer coisa. E, mas foi incrível, assim, eu gostei bastante, conheci o seu Maurício, que é maravilhoso, conheci os estúdios, né, onde desenha lá as coisas. Então foi incrível, assim, nada... Muito foda, gente. Eu lembro que, você falando de Escola de Gênios, eu lembro que a primeira vez que eu vi o Theo, que eu não conhecia ele, eu tava assistindo Escola de Gênios, e ele apareceu, acho que foi a primeira vez que eu te vi. E aí depois, tipo assim, eu virei amigo do Theo, a gente se conhece faz um tempo já, e eu descobri que a maioria dos meus amigos também já fez Escola de Gênios, tipo assim, o bonde todo.
Acho que a Luísa, o Cauã, A né? Luísa, o Cauã. Então, Escola de Gênios foi isso. Foi, tipo... Tinha muita gente da nossa idade. Então, por isso que foi tão marcante, assim. Porque não era só um trabalho, né? Era uma diversão. Chegava lá, né? A gente não tinha um profissionalismo que a gente tem agora. A gente chegava lá, ria, se divertia, brincava, sorria no meio da câmera, corta e brigavam com a gente porque a gente se divertia mais do que gravava. É isso. Pô, 8 crianças botaram e não tem o que fazer. É muito legal, gente, quando a gente faz produção com os nossos amigos É. mesmo. Eu mesmo fazendo peça, é muito divertido. A gente se diverte um monte nos bastidores. Mas então, falando agora sobre essa diversão e mais sobre esse apego que você tem com a obra que você tá fazendo. Como é você e os personagens que você estuda pra fazer? Como você se relaciona com eles? Então, eu tenho um jeito meio diferente do quesito. Eu não faço método, eu não tenho essas coisas. Eu falo que eu sou um ator meio burro, não quero Freestyle. falar essa palavra. Mas tipo assim, eu não fico lendo o roteiro e, ai meu Deus, o que eu vou fazer com tal personagem, não sei o quê. Eu leio, eu vejo o que dá pra fazer, beleza, vou lá, faço, não sei o quê. Eu tenho meus métodos, obviamente, quando eu fiz o Turma da Mônica, por exemplo. Foram 2 meses, então foi um mês de preparação e um outro mês de gravação. E nesses 2 meses eu não saí. Porque eu achei que mais importante. Falou, pô, tá, o Cascão, eu preciso pegar mais a vibe dele. Então, durante 2 meses eu não saí com meus amigos, não saí pra lugar nenhum. Então, eu só ficava na preparação e da gravação. Indo e voltando pra minha casa. Então, esse foi o meu jeito de se preparar pro Cascão. Mas, por exemplo, pra se preparar pro Escola de Gênios, eu não precisei fazer isso. Porque era um personagem mais tranquilo, era uma vibe mais tranquila. Então, acho que vai de personagem pra personagem, assim. No Turma da Mônica eu fiz isso, mas no Escola de Gênio não. Pode ser que na próxima novela eu tenha que ficar 2 meses sem sair de novo. Então, eu acho que vai de personagem pra personagem. E é por isso que o Theo vive aparecendo e desaparecendo dos rolês, gente. Tá explicado, Tá amigo. explicado, Toda vez que é você verdade. tinha dúvida Às vezes sobre tá no isso. rolê, às vezes não tá. É verdade. Mas Turma da Mônica foi gravado aqui em São Paulo ou foi no Rio? Turma da Mônica foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Tudo Paulo, aqui em né? São Paulo, no colégio... Algum colégio que eu não lembro. Foi o colégio do Brenner. É, isso. Eu Você lembra? lembro. Gente, o Brenner, Gabriel Brenner, que tá fazendo Meninas Malvadas musical aqui em São Paulo. A gente é nosso amigo íntimo também. E eu lembro que as gravações de Turma da Mônica tava sendo na escola do Brenner. E quando a gente descobriu isso, foi, tipo assim, muito engraçado. Sim, foi numa escola aqui, foi legal. Foi. incrível. Você fez algum trabalho já fora de São Paulo? Já. Já? Eu vou pro Rio, morar no Rio quase todo ano, porque eu gravo novela lá. Bernardo sabe, Bernardo já foi me visitar lá, então... Sei lá, 5 meses eu tô no Rio, 5 meses eu tô em São Paulo. 1 ano eu tô no Rio, aí no próximo eu volto pra São Paulo. Então eu sempre tô com essa mudança de São Paulo pro Rio toda hora. Já fiz coisa em outros estados do Brasil também. Já fiz muita coisa assim. Mas o Rio é o principal, assim. São Paulo, Rio toda hora. E você tá pensando em ter algum projeto novo aí? Tem alguma coisa que tá vindo Voltar aí? pro Rio, de repente. Então, não... gostaria de voltar pro Rio. Eu gostaria de voltar a fazer novela lá. Mas é uma coisa certa. Então, eu realmente não tenho não, tô com esse projeto aqui que eu não posso falar. Não, tipo, eu realmente, por agora, só tô nas dublagens, assim, fazendo teste, procurando o que fazer. E eu quero voltar pro Rio. Acho que a única coisa, assim, que eu tenho em mente, assim, por agora é voltar pro Rio e fazer novela. E você falou que você é dublador, né? Que tem essa parte de ser ator, mas tem a parte de ser dublador também, que tem a diferença, assim. Sim. Queria saber, tipo, qual que você prefere mais, se é atuar ou dublar? Qual que é a diferença, assim, dos dois? Eu sei que tem, né, uma Sim. diferença, mas eu queria saber da sua visão, assim. Então, é meio difícil escolher, mas eu escolhi... Sei lá, eu acho que 1% a mais na dublagem, eu acho que eu preferiria. Mas algo por emocional mesmo. Acho que dublagem é uma coisa que me deixa muito feliz, é uma coisa que me alegra estar fazendo. Não que atuação pra novela, filme, não me faça isso. Fico muito feliz. Mas acho que 1%zinho a mais na dublagem. E tem as suas diferenças, por mais que tem que ser igual. Pra ser dublador tem que ser ator, não adianta pegar qualquer pessoa lá e chegar pra dublar que não vai dublar. Isso, Star Talent, vocês podem ver, cantor querendo dublar não vai dar certo porque não é ator. Com todo respeito. Luciano Não, mas Huck isso é foi uma verdade. indireta pra você, brincadeira. Foi Luciano sim. Huck em Rapunzel foi bom, tá? A gente... Cara, não, foi... É que combinou com ele, você não acha, Theo? Não? Ah, Theo. Não, Poxa. profissionalmente não né? Não valeu. É que tira o trabalho de um dublador, Eu né? acho que não é nem isso. Eu acho que pode também essa questão de tirar, mas acho que é questão do respeito também com o trabalho do tipo...
ele tava lá pra fazer, ele fez ali e foi embora, sabe? Tipo, ele não teve um preparo, assim. Entendi. E isso acontece na maioria dos Star Talent. E a gente fica triste por causa disso, porque, tipo assim, pô, a gente tá ali, a gente tá estudando, a gente tá trabalhando, e aí chama qualquer pessoa com seguidor, grava um negocinho. E eles recebem mais, como posso dizer, visibilidade da marca do que a gente. Então, por exemplo, se a Netflix chama sei lá, uma Anitta pra dublar uma série, a Anitta vai pros eventos da série, a Anitta vai receber pacote, não sei o quê. E o ator e o dublador profissional vai ficar mamando, ficar chupando o dedo, vai ficar, que legal, tô vendo uma... Mas isso eu já ouvi muito, que você falou de cantor, né? Que é mais fácil tornar um ator cantor do que um cantor virar ator. Eu também acho. Falam isso mais até de teatro musical, Sim, né? Total. Mas é isso, tipo assim, dublagem tem muitas suas igualdades em questão de atuação. A gente tá muito limitado à voz. Inclusive, eu acho muito mais difícil dublar do que atuar. Porque atuar você pode usar artifícios, a gente pode usar meios como gestos, como expressões, e vai ficar muito mais fácil. E dublagem é só a nossa voz. Então eu acho que tem essas dificuldades a mais, assim. Então, sobre a diferença de atuação pra teatro e pra audiovisual, você sente que tem grande coisa, assim? Tirando um pouquinho da dublagem, os métodos que você usa, Atuação de pra repente, teatro e atuação pra audiovisual? Pra audiovisual. Ah, tem, com certeza. Teatro é algo muito mais espalhafatoso, né? Teatro é algo muito mais... E Movimentos uma maiores, coisa grande, pra galera enxergar lá do e outro voz lado. projetada, e audiovisual algo mais contido. E quando eu faço teatro, inclusive, isso... Quando eu faço peças, inclusive, é algo que sempre me falam, né? Os meus diretores falam, tipo, ó, você não tá atuando na TV, hein? Então projeta mais, seja maior, assim, porque é uma coisa minha, assim. Como eu sou da TV, e quando eu vou fazer teatro, eu tenho esse problema de olhar pra frente, eu tenho esse problema de ficar de frente com o público. Então é meio complicado pra mim, entendeu? Então tem essas diferenças, assim, essas nuances que... Se você levar algo espalhafatoso pra TV, talvez não fique bom com o papel. Se você levar algo mais contido pro teatro, não vai ficar bom porque ninguém vai te ver. Mas são meios diferentes. São meios diferentes. Formas diferentes. Mas e o teatro musical, Theo? Qual a sua relação com isso? A gente sabe que você já fez teatro musical. Inclusive, gente, eu conheci o Theo porque os nossos amigos são amigos em comum, de uma escola de teatro musical que eu frequentava. E que o Theo também já estudou. Cara, teatro musical é complicado. Porque eu fiz curso de teatro musical, fiz acho 2 semestres. Só que não é que eu não gosto de teatro musical, eu não sei cantar. Eu não canto. Então, teatro musical, pra mim, eu entrei muito mais como um hobby ali, tipo, conhecer novas pessoas e tudo mais. E aí, acho que é isso, minha relação com o teatro musical. É, tipo, uma coisa muito, muito distante, assim. Eu não sei cantar, eu gostaria de fazer teatro musical, porque é um meio que tá crescendo, é um meio que, tá ali, sempre vai ter coisa. Eu gostaria de saber cantar, já fiz aula, já procurei, só que não rola pra mim. Mas é isso, eu acho que é uma coisa muito distante, assim, teatro musical e tal. Eu não curto muito de ver, falo mesmo. Desculpa a todos, desculpa, Bernardo. Meu Deus, gente, acabou de humilhar o Bernardo aqui. Peço ao vivo, perdão, hein? mas, tipo assim, não é uma coisa que me tipo, agrada ver e tudo mais, mas eu vejo, óbvio, quando é com meus amigos. Não me vejo fazendo, mas gostaria de fazer. Não sei se faz sentido. Não, faz sentido. total sentido. Eu sou assim também. Às vezes eu tenho esse pensamento de... querer fazer teatro, mas eu não... Então, teatro musical pra mim é muito isso, é muito distante, assim, mas se der, um dia surgir a oportunidade, faço, com certeza, com todo amor. Vai aparecer na audição. Se aparecer, apareceu, assim, mas tem que ir. E, Theo, você falou sobre como é, tipo, você gravando um determinado projeto, que às vezes você tem que focar mais, dar mais atenção, às vezes você tem que dar menos. Enfim, eu queria saber como fica o seu dia a dia nisso, nessas gravações. Se você segue uma rotina, uma rotina, de repente, de preparos, ou se você... ou se é algo mais... você não sabe quando que vai ter gravação, ou não sabe quando vem o próximo projeto, e aí você tem que se preparar mesmo assim. Como que isso funciona na sua rotina? Então, coisas como preparação física, essas coisas, eu deixo pra me preparar só quando eu tô com papel. Porque é isso, como você disse. Eu não sei se o próximo papel que eu vou fazer tem que ser um cara com porte atlético ou não. Então não adianta eu ficar me matando e chegar lá eu ter que perder tudo. Então, mano, eu sigo minha vida normal, quando eu não tô com projeto, faço o que eu quiser, como que eu quiser, faço academia ou não faço academia. E quando chega um projeto e eu vejo, por exemplo, o Cascão ele tem um porte atlético, porque ele é um cara atlético. Então, meses antes de entrar, eu fiz academia, eu fiz dieta e fui com o Cascão com porte atlético. Assim que acabou, voltei com a minha vida normal, comi minhas besteiras e é isso.
Outra novela também que eu fiz na Record, ano passado, era um soldado que ele lutava com espada. Então, novamente, voltei pra academia, fiz dieta, fiz treino de espada, treino de cavalgar, treino de dublê, tudo pra entrar no personagem. Então, eu espero chegar e falar assim, ok, esse personagem precisa disso, 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 o físico dele é isso, eu vou entrar nisso. Entendeu? Então, essa seria a minha rotina. Por exemplo, agora que eu não tô gravando nada, eu não vou ficar também me privando de algumas coisas, sabe? Sim. Mas quando eu tô gravando, eu me privo, sim. Você dependendo do... foca mesmo É, eu naquilo. foco mesmo. E O ator focado, gente. Inclusive, em Turma da Mônica, eu fiquei até surpreso. Não, gente... Ele dá vários mortais, ele, tipo assim, aprendeu mesmo, gente. Ele fez parkour mesmo e ficou muito foda. Mas parkour, isso é engraçado. Parkour é uma coisa que eu faço antes do Cascão. Inclusive, foi uma coisa a mais para terem me pego, entendeu? Caramba. você Nossa, falou chocado. disso na audição? Foi, Como lógico. teve? No Não. Eu demais. faço parkour, hein, gente? Ele vende Sim. o peixe dele, mano. Não, ele sabe vender, ele sabe vender. Gênio demais. Então, agora, Theo, como Turma da Mônica foi o seu maior papel ultimamente, eu queria saber como foi esse processo, essas gravações, até de repente você contar um pouquinho pra gente sobre a sua relação com o elenco, porque rola essa coisa, né? Como Turma da Mônica é uma grande franquia e já teve um filme, também como foi, como os fãs receberam e como foi todos esses processos. Cara, foi difícil, assim como a gente foi anunciado, porque teve muito hate em cima da gente. Eu acho que eu fui o menos afetado por hate, porque eu acho que assim que a gente foi anunciado, eu pensei nessa questão. Falei, cara, já tem outro elenco e os fãs vão vir bravíssimos porque não vai ser o antigo elenco. Então, primeira coisa que eu fiz, eu não tinha Twitter, então eu baixei o Twitter, fiz uma conta pra mim e fui me aproximando dos fãs pra falar, tipo, ó, gente, pô, eu tô ligado, vocês queriam uns outros, mas ó, tô aqui. Nossa, eu já vi, inclusive, um tweet Tamo seu na junto. timeline nessa época. Pô, Nossa, eu tweetava bastante por causa então- disso, eu quis... E então eu fui o menos afetado por hate, muita gente gostou de mim, muita gente gostou do meu papel, muita gente gostou da minha interpretação, então pra mim isso foi tranquilo. Mas eu vi muita gente do elenco sofrendo bastante hate, assim, descomunal. Então foi algo muito difícil da gente lidar, porque a gente tinha que ser uma... Mas isso também juntou a gente, como a gente tinha que ser amigo no filme muito unido, a gente se uniu realmente, pessoalmente, pra tipo, mano, vamos deixar esses haters ali de lado. E era hater muito pesado, assim, era coisa muito pesada de se ouvir, era uma coisa que desanimava mesmo, assim, não vou mentir. E então, mesmo eu que não sofri muito, assim, que quase não sofri, me desanimava também, sabe? Mas acho que foi algo que a gente deu a volta por cima, assim, a gente falou, mano, coisas do trabalho, a gente não vai agradar todo mundo. Chutar a poeira Não e tem que continuar. fazer, foi exatamente isso que a gente fez, então a gente focou ali na gravação, focou nas preparações, a gente não ficava muito no celular também vendo coisas no Twitter, no Instagram, porque se a gente começasse a ver, já era. Então a gente deixou de lado e é isso. Eu lembro que... Eu não sabia que você tinha criado o Twitter só pra isso. Eu tinha um Twitter privado só pros meus amigos, assim, que eu falava merda. Eu lembro que já me pararam até na rua, falaram assim, nossa, você é amigo do Theo Salomão? Porque ele posta um tweet tão divo, eu acho ele tão divo, ele lacra demais no Twitter dele. Mano, falei, gente, eu postava muito Twitter por causa disso, porque, tipo assim, eu falei, mano, eu vou fazer o pessoal gostar de mim por bem ou por mal, velho. Tipo assim, eu vou me aproximar do pessoal, e foi isso, eu fui me aproximando, me aproximei de vários fãs, eu conheço vários fãs por nome, assim, pessoalmente. Então, acho que é uma coisa que... A gente esqueceu, gente, de comentar. A gente era pra ter falado Theo Salomão, que é ator, dublador e twitteiro. E Porque eu já vi vários tweets Twitteiro. dele na timeline mesmo. Twitteiro. Inclusive, quando eu falei pro meu amigo que eu ia entrevistar o Theo Salomão, ele falou, nossa, já vi um tweet dele na timeline. Ou seja, Meu Deus. é uma profissão. Vergonha. Ele é twitteiro. É isso, gente. Uma É profissão. a nova profissão dele. Vou voltar pra essa profissão. Volte, Acho que eu tenho- volte. Mas teve muito essa questão mesmo, né, do elenco da Turma Mônica Jovem, porque a galera que é fã era muito apegada, né, Sim. com o outro elenco. Então, deve ter sido muito complicado mesmo essa questão. E aí eu vi que tinha muito hate mesmo. Depois que o filme lançou também, vi sempre Isso não tem, tem né? muito o que fazer. Hate sempre vai ter. E a gente sabe, assim, a gente não é besta também, a gente não pode chegar pra vocês e falar, eu sou o ator do filme, então o filme foi ótimo. Não, a gente sabe que teve erros no filme, óbvio. A gente tem que ser honesto também. Teve erros no filme, óbvio. Teve coisas que eu não gostei do filme, teve coisas que outra pessoa gostou e que eu não gostei, teve coisas que eu gostei. Eu, como ator e como ator do filme, eu tenho que ver isso. Então, eu não posso chegar pro pessoal e falar assim, sem hate no filme porque o hit foi maravilhoso. Não. A única coisa que a gente pede, que a gente pediu foi, tipo, mano,
não precisa do jeito que vocês estão fazendo, assim, entendeu? Tá demais já. A gente entende de não gostar de uma coisa ou outra, de chegar no Twitter e falar, não gostei, pá. Mano, é sua opinião, mas chegar falando umas coisas meio pesadas, eu já acho demais, entendeu? Entendi. Eu acho que também isso, até eu sinto um pouco disso de atuação, sabe? Antigamente eu não tinha coragem de me assistir atuando, nunca gostei, assim, de me assistir, ainda mais cantando. Eu odiava, só que eu acho que hoje em dia eu vejo como... Não, a gente não pode ver aquilo e já começar a julgar. Tipo, ai, tá horrível, tá péssimo. A gente tem que ver, achar os nossos erros e ver como que a gente faz pra melhorar eles, sabe? Eu enxergo muito isso assim, só que só agora eu vim pensar dessa forma. Antigamente eu me julgava pra caramba, tipo assim, sabe? Uma coisa normal. que não dá pra gente fazer, a gente como ator, senão dá desânimo até de continuar gravando, de continuar Exatamente. fazendo o nosso trabalho. Eu, como eu disse, eu prefiro, acho que 1% a mais a dublagem. E eu não gosto de ver coisa minha dublando, porque eu me julgo mais na dublagem do que na atuação. Então eu vejo minhas coisas atuando de boa, mas dublando eu já não curto ver, não. Eu me julgo bastante. E cantando. Irmão, segue seu podcast aí, irmão. Tem essas perguntas aí. Cantando você não se vê? Não, oxe, cantando, acho que não. Eu não sei cantar. Nossa, eu tenho um... Gostaria muito. Nossa, meu sonho é saber cantar. Você é um divo em todas as áreas. Meu sonho é saber cantar, velho. Você dublou o Marshall também, não foi? Marshall de Patrulha Canina? Marshall da Patrulha Marshall, Canina. eu lembrei Marshall da Patrulha agora. Canina. Que, inclusive, os meus amigos todos falam que nunca assistiram Patrulha Canina. Gente, Tudo mentira. Porque todo mundo que tem criança em casa já assistiu Patrulha Canina. impossível sim. não ter assistido Patrulha Concordo, Canina, concordo. cara. Eu não sei é só até o porque eu horário. dublo, não é só porque eu dublo, mas não ter assistido um episódio, metade de um Não, episódio é... Tipo Não tem assim, como. Não tem como, gente, não tem como. não tem como. E eu queria saber como foi pra você isso, né? Um desenho infantil e tudo mais. Tem toda uma forma de falar. É que você começou menor, né? Você começou mais... Então, é porque Patrulha Canina ele tem vários dubladores porque tá há muito tempo. Então chega uma hora que não tem muito como sustentar um dublador que começou criança. Então eu sou o segundo dublador. Terceiro, eu acho. Segundo, porque na primeira temporada era uma mulher que dublava. Só que aí na segunda, no original, no inglês, mudou pra homem. E aí chegou um outro homem, que não era eu. E aí então eu fui o terceiro. Então eu comecei, acho que com 14, 15 anos. Então tô com meus 21 aí, então faz um tempinho mesmo. E, cara, é uma coisa que não acaba. Todo ano tem 2, 3 temporadas. E que continue assim, porque isso tá fazendo meu dinheiro, assim. A criançada Na adora. pandemia, o que me salvou pra não quebrar foi o Patrulha Canina, porque tinha, mano. Sempre tem Patrulha Canina. Impressionante. É você que faz. O Ryder tá chamando, né? É. Faz aí pra gente. tenho Uma vergonha. palhinha só pra gente ver. O Ryder tá chamando. Caraca, que incrível. Gente, que Meu Deus, incrível. cara. Eu tenho vergonha de dublar. Eu tô Gente, a gente sentindo... sempre zoa ele do cachorro bebendo água. A gente não vai pedir pra ele fazer aqui, mas é muito engraçado Não, o não cachorro peça, bebendo tadinho, água. ele já tá... Mas eles dublam até isso, gente. Eles dublam até essa A parte. gente dubla tudo. A gente dubla latido, cachorro bebendo água, cachorro comendo. E é... Caraca, até o latido. É, o latido. É genial. O latido... Gente, o latido tem que ser traduzido do É inglês porque o pro latido português. no inglês é feio, o latido no inglês é roof, roof. Tá vendo? Tudo em português é melhor. Então, tipo, eles lá tem roof, roof. E é feio, é tipo, pô... não Nada tem- a ver, né? É, não tem. Aí a gente Cachorro tem do que- Brasil não late assim. A gente tem que traduzir pro cachorrês aqui. Uau, uau. Famoso uau, uau. Mas uma coisa que eu quero te perguntar, já que você mencionou sobre essa questão de vários atores fazerem o mesmo personagem. Se você tem ciúmes do seu personagem. Tipo assim, esse personagem aqui eu fiz e eu quero fazer. Por exemplo, você sente que se trocar o dublador do Marshall, você vai ter aquele ciúme, você vai ter aquele pezinho ali, ou você vai olhar e julgar um pouquinho? Não, acho que eu ficaria triste, assim. Porque, tipo, tem muito isso na dublagem que se você dublou um ator, você vai dublar esse ator até o resto da sua vida. E já aconteceu de eu dublar um ator e no outro filme eu ver que o ator tava lá e não era minha voz, era a voz de outro. E não é um ciúmes, não é uma coisa que, tipo, nossa, eu queria estar dublando, mas é uma coisa triste, assim, tipo, eu queria ter feito. Mas Ah, aí sei. segue a vida e é isso, entendeu? Tipo, é ossos do ofício, não tem muito É tipo o que fazer. quando não pega um papel, tipo... Não tem muito o que gostaria- fazer. Tipo, talvez não é o cliente que tenha pedido outro dublador e não tem muito o que a gente fazer, sabe? Só aceitar e é isso. Theo, uma coisa que eu fiquei sabendo, que eu pesquisei pra esse podcast e eu descobri, porque eu não sabia. Você fez filme de terror já, não fez? O Escaravelho do Diabo. Fiz o Escaravelho do Diabo. Nossa, Meu, isso aí como faz foi esse processo pra um filme de terror, cara? Eu fico pensando, tipo, se eu faria terrorzão, assim, porque eu me cago, eu sou todo cagado. tempo. Foi muito louco, porque eu fui o assassino criança, né? Eu fiz o assassino, né? Tinha o flashback, eu era o assassino antes de tornar o assassino, o porquê dele
ter se tornado isso. Então, foi muito divertido, no quesito de muitas coisas novas. Então, nesse filme eu tive que deitar em uma cova. A gente Meu gravou num Deus, cemitério, gente. acho que 3, 2 da manhã. Eu tive que entrar Meu numa Deus. cova vazia. Você tinha quantos anos? Acho que uns 11 anos. Meu Deus, cara. E aí eu tive que entrar numa cova vazia. Então foi uma loucura, assim. Foi muito divertido. Eu confesso que foi divertido. Foi muito divertido. porque, Ele tipo entrou assim, numa cova, não era, galera. Não era um terror... Um terror de espíritos e tal. Era de serial killer. Então era um suspense ali. E eu era o serial killer. Então o terror não vinha pra mim. Entendeu? Eu era o porquê dele, adulto, ter se tornado isso. Entendeu? Então o terror não vinha. Então eu não sofri muito isso. Óbvio, gravar 2 horas da manhã num cemitério dá medo. Mas eu toda a dublei equipe também coisa de ali, terror. todo Dublar mundo. coisa de terror foi mais difícil do que fazer. Sério? Você teve que gritar alguma coisa assim? Ah, sim, eu dublei Quando as Luzes Se Apagam, que é um filme de terror. E eu dublei quando eu tinha, acho que 11 anos, 10 anos. Então foi foi uma experiência incrível, mas tava muito com medo. Assim, porque era uma sala toda escura, eu tava sozinho. Nossa. E era isso, né? Gritar, era susto de verdade. Eu não ia ter coragem. Bernardo menos ainda, gente. Bernardo Meu medroso Deus. do jeito que é. Eu já sou medrosa. Bernardo, Gente, pior eu me ainda. cago Não ia, todo, eu sou não ia muito dar. medroso. Não ia dar, Vocês não gente. têm É noção. verdade. Não. Mano, mas tipo assim, isso da questão da produção. Eles tomavam esse cuidado por questão de você ser criança e não fazer cenas, tipo, tão pesadas? Ou era uma vibe mais, tipo assim, vou te assustar e você vai gritar de verdade, porque tem que ser medo de verdade? Mas em qual você tá falando? Acho que num geral, assim, Não, de então, terror. num geral de terror, no Escaravelho do Diabo não teve muito isso comigo, porque justamente não rolou. E não era um filme de terror, era um suspense ali, pautado pro terror. Uhum. Assim, mas sempre tem esses cuidados, assim, sempre tem... em todas as gravações, independente se for de terror ou não, tem esse cuidado da produtora, então... Do parkour, lá no Turma da Mônica. Então, antes da gente fazer um circuito, a gente foi um mês antes com o meu dublê, a gente treinou, a gente foi no local, a gente fez umas aulas de parkour com o meu dublê. Então, teve esse cuidado. Na novela da Record, que eu cavalgava num cavalo, então, tipo, tive 10 aulas de montaria, hipismo. porque eu não sei montar. Agora eu sei, porque eu tive essas aulas. Então, sempre teve esse cuidado. Então, o pessoal vinha e falava, você quer dublê pra montar o cavalo? A gente vai, tipo, por exemplo, tem uma cena que eu tinha que correr com o cavalo. Chegava e falava, você quer dublê ou você quer correr? Eu falava, mano, eu quero dublê porque eu não tenho capacidade de correr com um cavalo em alta velocidade e parar ele de boa. Então, Se o cavalo te pisa ali, e eu já acabou a caí no gravação. cavalo, inclusive, já fui de ambulatório da Record pra... Meu eu lembro. Deus. Porque eu caí de cavalo, entendeu? E parado, com o cavalo parado, porque o cavalo simplesmente levantou e é isso. Então tem umas cenas que eles perguntam, você quer dublê ou quer fazer? Eu falo, mano, eu quero dublê porque se eu fizer, eu posso me esculhambar aqui e não vai ter mais coisa pra gravar. Sim. Entendeu? Então eles sempre perguntam, eles sempre têm esse cuidado. Mas aí você sente que é isso, né? Porque em questão, a profissão ator sempre pede que a gente vá se reinventando e aprendendo mais coisas, se elaborando, porque daí, de repente, alguns hobbies novos entram na sua vida, né? Se você ainda pratica hipismo, não sei. Mas quando você não tem ainda um papel, você sente que tem coisas que você tem vontade de fazer pensando, de repente, vai que eu pego um papel que eu preciso fazer isso, como canto, por exemplo. Canto é uma coisa que eu mais sinto. Canto é uma coisa que já- eu mais sinto que eu quero fazer, assim, por conta disso. Até por conta da dublagem também, que tá pegando muita gente que tá cantando agora. Então, acho que a única coisa, por agora, que eu penso em fazer, que eu sinto vontade de fazer por conta do meu trabalho, é o canto. Mas é exatamente isso. Por exemplo, agora eu aprendi a lutar de espada. Eu nunca achei que eu ia aprender isso, eu aprendi a cavalgar. Tudo por conta disso, tudo por conta da atuação. Então, tipo assim, é muito loucura. A gente descobre coisas que a gente gosta sem saber. É muito doido, Muito né? legal, muito legal. Mas canto real, eu já vi muito dublador, principalmente, perdendo papel por causa de canto, né? Não sabe cantar, Então, e porque aí- canto agora tá ficando muito essencial, assim, pra projetos. E por mais que no Brasil ainda essas coisas de filme musical não é tão... Tá começando a... Tá começando agora, na dublagem é muito forte. Uhum. E então eu acabo perdendo muito projeto por causa disso, entendeu? Porque eu não sei cantar e eu fico com essa carência, né? Tipo, caramba, como eu queria saber cantar e tudo mais. Então eu tô à procura disso, assim, por agora saber cantar e focar um pouco nisso. E até pra ter também a oportunidade de teatro musical, que é outro, né? Tipo, mais Outro uma forma de ramo, ganhar é. dinheiro, assim, mais uma fonte de renda.
Mais uma forma de eu ganhar dinheiro. É, lógico, eu sou ator, tem que pensar nisso, senão eu tô ferrado. Eu não sei Realmente, quando eu tenho gente, trabalho ou não. Viver da arte Realmente no tá, Brasil. e tá preocupante agora, porque você falou dos dubladores, que a gente até brincou do Luciano Huck. Tem muito essa questão também na atuação agora, né? Tem. Influenciador pegando Papel. papel. Em teatro rola bastante, né? Tipo assim, Ah, é. se você tem seguidores, vem. Uhum. É triste, assim, tipo, não tem muito o que fazer, você só aceita porque, infelizmente, o mercado é isso, o mercado tá cheio disso, o mercado tá cheio de pessoas que conhecem pessoas. E, cara, eu não vou também, como que eu posso dizer, ser hipócrita num quesito. Eu conheço pessoas que podem me botar ali. Na Record é isso. Na Record eu fiz um projeto, gostaram de mim e sempre me botam. Então, é meio como se fosse uma panelinha. E existe isso. Eu não vou falar que eu não tô na panelinha da Record, porque eu tô na panelinha da Record. E é isso. Eu não posso falar que não existe. Existe. Mas o que tá sendo agora é panelinha de que não é ator. Tipo assim... Que A pessoa isso? nem se dá o trabalho de Pessoa que estudar não estuda, por aquilo. pessoa que não sei o quê, conhece uma pessoa, tem seguidor, é cantor, pô, e aí vem, entra na novela e acabou. Tipo, é isso que eu não concordo, assim. Mas tem um ator bom, por exemplo, vamos botar Fernanda Torres. Pô, puta de uma atriz. Por mim, ela tava em todas as novelas. Total. Porque ela é uma boa atriz. É. E não vou ficar, ai, nossa, panelinha, não sei o que, panelinha. É uma panela, porque ela é boa, velho. E todo mundo vai querer ela nos seus projetos, e tá certo. Mas agora, quando entra isso como influenciador, que não sabe atuar, não sabe fazer nada, e aí eu já acho meio zoado. E é Realmente. engraçado isso, né? Porque influenciador sempre entra, sei lá, numa novela da Globo. Aí o influenciador sempre entra nessa novela, fica na novela e nunca mais você vê ele. Porque as pessoas começam a falar, nossa, que atuação péssima. Não, E aí, eles não aprendem. Eles nunca aprendem e aí eles continuam colocando influenciador, porque o que importa mais agora é seguidores. Isso é muito ruim, né? Ah, é triste, é triste. É triste Mas demais. tipo, é isso, é ter que se reinventar e ficar se reinventando e toda hora e... Tipo, cansa, assim, ser ator cansa, ser artista cansa no Brasil. Sempre falo, assim, se você quer ser ator porque você gosta, você vai desistir. Se você quer ser ator por um hobby, você vai desistir. Agora, se você for ator porque você ama ser ator, Realmente. ok, aí você vai Você tá continuar. fazendo pelo dinheiro, pela fama, gente. Isso vai durar um mês, isso aí. Você vai durar desistir. Um ano no máximo, a pessoa já desiste. Mas então agora, Theo, a gente vai pular pro nosso bate-bola jogo rápido. Bora. Tá preparado? Tô. Então vamos começar. Um personagem. Cascão. Uma escola de teatro. Cine Arts. Uma escola de teatro musical. Broadway Experience. Ah. Ele esquecendo, gente. Uma cor. Azul. Um estilo musical. Hip Hop. Um jogo. Que jogo? Um jogo. Um jogo. Pega. Bom jogo. Um sonho. Fazer coisa internacional. Uma comida. Macarrão. Um ídolo. Não tem. Não tem? Impossível, como Não assim? tem. Juro por tudo. Não. Eu não tenho ídolo, não tenho... Tipo, eu não Gente. sou fã de ninguém. Não tem um fanatismo grande. Não. Admiração. Nossa, que loucura. Admiração, Justin Bieber. Uma qualidade. Comunicação. Um defeito. Um defeito. Hiperativo. Hiperativo. Um medo. Galinha. Eu tenho medo de galinha. O quê? Como eu tenho assim? esse mesmo medo. Eu tenho medo de galinha. Eu Mano, fui atacado quando eu era criança. Eu sou apavorado Tenho com medo, galinha. tenho medo de aves grandes. Um Meu defeito. Deus. Já não foi esse defeito? Já foi. Já foi, amigo. O Theo não vive sem Jogar. jogar pega-pega? Não, jogar no computador, videogame, porque é o tipo, eu acho que eu... minha forma de espairecer, assim. Uhum. Um lugar. Um lugar, cinema. Um filme. Inception. Um filme bom, brincadeira. Não tô brincando. Turma da Mônica Jovem. Uma peça de teatro. Uma peça de teatro de Ever Hansen. E por fim, um restaurante japonês. Jung. Arrasou! É nóis, rapaziada. Arrasou, gente. Beijo pro nosso patrocinador. Gente, então é isso. A gente tá chegando ao fim de mais um podcast. Mas antes, a gente vai lembrar vocês do nosso patrocinador, que é o Jung Poke Sushi, o seu restaurante de comida japonesa da Zona Norte. E é isso, gente. A gente
queria agradecer ao Theo por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz de você ter vindo. E, ó, estreia do nosso podcast, iniciou já com o Cascão, tá? Gente, Theo Salomão. Obrigado eu pelo convite aí. O maior de todos. O ator, dublador e tuiteiro, tá? O maior tuiteiro do mundo. Tem que lembrar disso. Tem que lembrar, gente. Theo Salomão, minhas redes sociais mesmo. Theo Salomão. É verdade, as redes sociais do E o seu Insta? Theo Salomão 1. Arrasou, gente. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo. Valeu, gente. Muito obrigado. Agora a gente vai comer um sushizinho. Agora vamos todos comer um Jungpook Sushi. Amém. Tô com fome. Beijo, gente. Passar na imensidão, vendo o sol se deitar. Chega a lua então pra me reconfortar. Abre o olho só quando chegar. Vai de avião, vendo o tempo passar. Na imensidão, vendo o sol se deitar. Chega a lua então pra me reconfortar. Abre o olho só quando chegar. Será que ela vai se lembrar? Será que ela não vai se esquecer?